Olá, colegas. Aqui estamos outra vez para vos apresentar o nosso novo livro aberto de 5º ano. E há uma garantia que vos queremos dar. Neste novo manual, o rigor é o de sempre. E começamos com uma questão fundamental que esteve, aliás, na base do nosso trabalho. Quem são os alunos que vão trabalhar no próximo ano com o novo livro aberto? Todos sabemos a resposta. São os alunos da pandemia que fizeram o último ano do pré-escolar e grande parte do primeiro ciclo em ensino à distância, ou seja, sem contacto direto com o professor e os colegas. E todos sabemos também o que isto quer dizer. Alunos com dificuldades significativas na leitura, na oralidade, na escrita e na gramática. E é por isso que vamos começar esta apresentação pelo fim. No final do manual, no verso do livro, os alunos vão encontrar o bloco Rever e Recuperar. Trata-se de um material muito prático de apoio à consolidação das aprendizagens essenciais do primeiro ciclo. São exercícios breves, variados e sugestivos. E como podemos usar este material? A ideia é que os alunos possam trabalhar de forma autónoma ou orientada, no início ou ao longo do ano, de acordo com as necessidades identificadas. É claro que também podemos reservar as primeiras aulas para revermos coletivamente conteúdos anteriores. Por exemplo, a flexão dos adjetivos, a conjugação verbal, etc. A pensar também nas dificuldades de aprendizagem e nos muitos alunos estrangeiros cada vez mais presentes nas nossas aulas, convidámos uma especialista para elaborar este caderno, que é constituído por 2 partes. O bloco Inclusão, dirigido a alunos com dificuldades, designadamente dislexia, disgrafia e disortografia, e o bloco Português Língua Não Materna, com materiais adaptados a alunos estrangeiros. E de que modo é que funcionam estes blocos? Trabalham-se os mesmos textos e conteúdos do manual de forma diferenciada e adaptada. Repito, trabalham-se os mesmos textos e conteúdos do manual. Vamos ver um exemplo. Estamos a ver 2 páginas do manual. O texto Valentim, olhem para mim e parte da sua exploração. À direita temos as 2 páginas do bloco PLNM, em que se remete o aluno para a leitura do texto do manual e se apresenta um questionário adaptado, trabalhando-se a leitura, a gramática, a oralidade, etc. Este método é exatamente o mesmo que se usa no bloco Inclusão, dirigido a alunos com dificuldades de aprendizagem. Para estes alunos, podemos contar também com novidades da escola virtual. A locução dos textos do manual, ao ritmo dos alunos, o ajuste do tamanho, da cor e da velocidade de leitura e a tradução automática para dezenas de línguas, com locução e dicionários. Ora bem, foi a pensar nesta diversidade de alunos que criamos um manual mais leve, menos denso, com textos, músicas e filmes atuais, depoimentos de jovens e outras figuras próximas, jogos e atividades lúdicas, materiais e ferramentas digitais para alunos estrangeiros e com dificuldades. Vejamos, então, de que forma se organiza o nosso manual. Na unidade 0, como é habitual, apresenta-se a estrutura do manual, faz a avaliação de diagnóstico e apoia-se o projeto de leitura, que, como sabemos, é de caráter obrigatório. E nada melhor do que termos alunos a falar para alunos com sugestões de leitura. Gosto muito de poesia. Acredito que os poetas são seres especiais que têm a capacidade de nos transportar para lugares belos, únicos, secretos. E há poemas e poetas para todos os gostos. Vamos conhecer alguns exemplos? Mão Verde 2, de Capicua. Um livro com rimas e lenga-lengas para jovens poetas ativistas que se preocupam verdadeiramente com o meio ambiente. Até rimei. E uma figura conhecida dos miúdos com dicas para a apresentação do livro à turma.
Já na Unidade 1, trabalham-se os textos não literários previstos nas aprendizagens. Verbete de dicionário, um conteúdo de recuperação, verbete de enciclopédia, notícia, entrevista e anúncio publicitário. A Unidade 2, dedicada ao texto narrativo, apresenta todos os textos previstos nas aprendizagens com a seguinte distribuição. Na Unidade 2.1, 3 lendas. É obrigatória a leitura de 2 fábulas e um conto tradicional. Na Unidade 2.2, uma obra infanto-juvenil. Escolhemos a Fada Oriana. Para a sua exploração, introduzimos uma novidade que certamente vai funcionar muito bem nas nossas aulas. O guião de leitura está intercalado com os excertos textuais. Ou seja, apresentamos 4 excertos devidamente explorados: o compromisso, a vaidade, a deslealdade e o perdão. Entre estes 4 textos vai surgindo o guião de leitura com perguntas relativas às partes da obra que não transcrevemos no manual e que podem ser lidas na sala de aula. Desta forma, organiza-se o trabalho e reduz o número de aulas reservadas ao estudo da obra integral. Na Unidade 2.3, as AE determinam a leitura de 3 contos de autor, que apresentamos na íntegra. De Álvaro Magalhães, de Walter Ugumem e um inédito de Luísa Douglas Soares. Na Unidade 3, trabalham-se 6 poemas de autores diferentes. As aprendizagens prevêem 4. Os 2 romances tradicionais previstos, A Nau Catrineta e A Bela Infanta, e excertos da obra As Naus de Verde Pinho, com o guião de leitura da obra integral. Na Unidade 4, são explorados, entre outros textos, excertos de O Príncipe Nabo, também com guião de leitura intercalado. E queremos ainda dizer-vos, colegas, que o nosso manual disponibiliza em exclusivo um vídeo com a representação da obra. Um dia, depois de muitas tentativas, o Marechal da Corte apresentou os últimos 3 pretendentes para que a princesa escolhesse o seu futuro marido. E o desfile começou. O primeiro entrou e Beatriz logo zombou. Chamou-lhe Príncipe da Torre de Bacalhau. Uma observação. Mostremos as nossas escolhas em relação aos textos das várias unidades. No entanto, se quiserem fazer opções diferentes, encontram guiões de outras obras integrais no dossiê de recursos. Por fim, no bloco Gramática à Mão, apresenta-se toda a gramática e textos previstos nas aprendizagens de 5º ano, com informação seguida de exercícios e grelhas de autocorreção para a escrita. Aqui, gostaríamos de destacar a secção Palavras à Mão, com listas de vocabulário. Ainda para reforço da leitura e da escrita, aproveitamos para vos falar do bloco Ler Mais, Escrever Mais. Neste material para o professor, reunimos atividades variadas para reforço da compreensão leitora, da escrita e do vocabulário. Estas propostas podem perfeitamente ser projetadas na sala de aula. Vamos agora observar a estrutura das unidades. Na abertura surge um separador, sempre com um vídeo de introdução à unidade, com uma jornalista, uma atriz, um escritor. Neste caso, na unidade 3, o músico Miguel Guedes explica o que é para ele um poeta. Em todos os separadores, os alunos terão de responder a 1 ou 2 questões sobre os vídeos. Segue-se o ponto de partida com uma atividade relacionada com os textos a trabalhar. Neste caso, um poema divertido onde os alunos vão descobrir 9 palavras escondidas. À direita, o sumário, com a apresentação dos textos e autores da unidade. Depois, temos os textos e respectivas atividades, onde se trabalham os conteúdos dos vários domínios, muitas vezes articulados. Por exemplo, oralidade, educação literária, leitura e escrita. Como podemos ver, ao longo das unidades, fomos introduzindo pequenas rubricas com objetivos diferentes. A leitura em voz alta, apoios para alguns exercícios, atividades de caráter lúdico. Vamos ver alguns exemplos. As leituras à mão, atividades de leitura em voz alta que surgem integradas nos textos,
Reparem, colegas, que são apenas 2 ou 3 linhas de cada texto que os alunos vão ler de acordo com determinada instrução. Por exemplo, neste caso, 2 linhas para serem lidas muito devagar. Já na nau Catrineta, sugerimos a leitura em ritmo de rap dos 4 primeiros versos. Lá vem a nau Catrineta que tem muito o que contar. Ouvid agora, senhores, uma história de pasmar. Enfim, são muitas as sugestões de leitura de acordo com os textos. Ler muito depressa, murmurando, silabando, com raiva, etc. Outra rubrica, o Fica a Dica, com informações úteis. Por exemplo, para apoiar este exercício de ordenação, faz-se a distinção entre ordem cronológica e ordem textual. Ou este outro, com um truque para a identificação da sílaba tónica e classificação de palavras agudas, graves e esdrúxulas. A rubrica Entre Linhas com atividades mais lúdicas para criar momentos diferentes nas aulas. Por exemplo, a construção oral de uma história a partir de emojis ou a criação de dissílabos misturando sílabas de palavras diferentes. E a rubrica A Propósito, com curiosidades suscitadas pelos textos ou por alguma atividade. Vejamos 2 exemplos. Para apoiar a leitura do poema Fundo do Mar, de Sofia, uma bióloga explica de um ponto de vista científico estes versos do poema. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Já neste caso, para ajudar a responder à questão explica a alteração de estado de espírito da protagonista, pedimos a um psiquiatra que fizesse a distinção entre estado de espírito e característica psicológica. Vamos ver este vídeo. Olá, o meu nome é João Prestrelo, sou natural do Funchal, mas vivo no Porto, onde trabalho como médico psiquiatra. Hoje quero ajudar-te a compreender a diferença entre 2 conceitos muitas vezes referidos nas aulas de português: estado de espírito e característica psicológica. No conto O Livro que Nunca Acaba, de Álvaro Magalhães, a protagonista, uma velha mulher, experienciou diferentes estados de espírito. Mas afinal, o que é um estado de espírito? O estado de espírito diz respeito à forma como uma pessoa ou personagem se sente num dado momento. São os sentimentos que experimenta: alegria, tristeza, medo, raiva. Por exemplo, ao longo da narrativa, a velha mulher sentiu entusiasmo, curiosidade, medo. Mas não confundas estado de espírito com características psicológicas. Gostamos muito deste vídeo, colegas, pois a explicação é apresentada de forma simples, muito clara e simultaneamente rigorosa. Sempre que surge um conteúdo novo, a informação é arrumada nas caixas a nota, graficamente bem destacadas. E tivemos esta ótima ideia para reforçar a consolidação dos conteúdos novos. Para cada nota, existe um autocolante no caderno de atividades que os alunos devem completar e colar no caderno diário. No final das unidades, temos sempre o essencial sobre, uma síntese dos conteúdos da unidade. Esta síntese é ainda apoiada por um PowerPoint e um quiz EV. A secção Confirma se sabes, com uma lista de verificação para o aluno. E o Põe-te à Prova, uma ficha de autoavaliação com pontos que os alunos devem ir somando. No final, podemos fazer a correção coletiva com o PowerPoint, que também disponibilizamos. Queremos ainda falar-vos de algumas ideias que poderão tornar as nossas aulas mais cativantes. O jogo das palavras proibidas, que alguns colegas já conhecem da nossa ação de formação, são 63 cartas para desenvolver o vocabulário. A palavra da semana, que permitirá ao longo do ano a construção de um glossário da turma. E um provérbio por aula, apresentado e explicado sempre por alunos diferentes no arranque de cada aula. E também assim se vai treinar a expressão oral. Como veem, são ideias simples,
Algumas provavelmente já conhecidas, mas comprovadamente úteis e eficazes. A vantagem é que agora surgem com materiais prontos a aplicar. Destacamos ainda os 3 projetos interdisciplinares que integramos no manual. São perfeitamente execuíveis e estão complementados com materiais de apoio no dossiê de recursos. Colegas, acreditamos mesmo que com o número equilibrado de textos que temos e com esta organização das unidades, vamos, sem dúvida, chegar ao fim do ano com aquela sensação agradável de dever cumprido. Chegamos ao fim do manual. Antes de concluirmos, queremos ainda responder a esta questão. Como tirar partido de tantos materiais? Imaginem que queremos trabalhar este conteúdo novo, sujeito simples e composto. Podemos recorrer a todos ou a alguns dos seguintes materiais: a apresentação do conteúdo no manual, na caixa Anota, seguida de exercícios, a informação mais detalhada, também com exercícios no bloco Gramática à mão, a ficha do caderno de atividades, onde também temos o respectivo autocolante, o teste rápido no dossiê de recursos e o PowerPoint, com explicação e exercícios de consolidação. Como veem, no nosso projeto tudo se articula. E se for essa a nossa opção, podemos dedicar aulas completas à abordagem de conteúdos específicos. E vamos terminar com a síntese dos componentes do novo livro aberto. Além da oferta digital, para o professor e para o aluno, o manual, com o bloco Rever e Recuperar, e o caderno de atividades, com fichas para todos os domínios, e não apenas de gramática, e os autocolantes, com sínteses para preencher. Apenas para nós, professores, os blocos Inclusão e PLNM. O bloco Ler Mais, Escrever Mais, o dossiê de recursos, que, entre outros materiais, tem 6 testes de avaliação, 78 testes rápidos para todos os domínios e 4 guiões de leitura para outras obras. E, por último, o jogo Nem Tudo é Digital. São 60 cartões que permitem construir inúmeras histórias. E é isto, colegas. O que temos é um projeto preparado para os novos alunos, com uma estrutura que funciona, um manual mais leve e menos denso. E estamos certos de que, com o novo livro aberto, tanto o nosso trabalho como o dos alunos estará muito mais facilitado. Até breve.